Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Oncopapo, conversas que acolhem e curam. Hoje vamos trazer um olhar diferente, literalmente, ao episódio. Traremos um oftalmologista para conversar mais sobre os sintomas que a quimioterapia ou os outros tratamentos podem trazer para os nossos pacientes. Seja muito bem-vindo, amigo, muito feliz. Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui, né, iniciando esse projeto, que é maravilhoso, vai poder esclarecer muitas dúvidas, né, para os pacientes. Então, venho hoje, espero ser convidado várias outras vezes para vir aqui e estou à disposição sempre que quiser para participar desse Oncopapo. Tá ótimo. Então, o episódio de hoje vão ser Olhos que Cuidam, a oftalmologia no universo oncológico. Vamos começar com as nossas perguntas. Quais são os sintomas, os principais efeitos colaterais que os meus pacientes em tratamento, seja fazendo rádio, quimio, imunoterapia, podem apresentar? Bom, vamos lá. Pacientes que estão em tratamento, né, de câncer, geralmente, seja câncer ocular, câncer de mama, câncer de fígado, qualquer tipo de câncer, ele pode desenvolver alguns sintomas, né? Por isso que a gente tem que estar acompanhando de perto. Quais são os sintomas que a gente tem que prestar bastante atenção? O desenvolvimento de olho seco, aquele paciente que fica com sensação de areia dentro do olho, aquele olho vermelho, como se estivesse sempre inflamado, com uma conjuntivite. Paciente que desenvolve dor ocular, são alguns dos sintomas que a gente tem que prestar atenção. Então, o paciente iniciou o tratamento quimioterápico, até então visão normal, de uma hora para outra começa a desenvolver uma visão meio turva, meio embaçada. Então, são os sintomas de alarme que a gente tem que ficar de olho, né? E consultar com o oftalmologista, fazer aquele acompanhamento para ver se está tudo bem, fazer aquela consulta de rotina. Tem algo que a gente sempre presta atenção, né, oncologista, que são os efeitos colaterais básicos. Então, a alopécia, que é queda de cabelo, náusea e vômito, diarreia, são coisas que os pacientes se apegam muito. Mas a parte oftalmológica realmente é algo que é deixado de lado. Então, assim, existem uma influência dos quimioterápicos, principalmente, em relação a esses sintomas, e é sempre importante você falar tanto com o médico oncologista, quanto com o oftalmologista que faz o seu acompanhamento. Existem cânceres que afetam diretamente os olhos ou estruturas próximas? E você pode falar para a gente quais são eles? Sim, com certeza. Existem alguns tipos de câncer, né, que acometem exclusivamente o olho. Então, podemos citar melanoma ocular, retinoblastoma, que está bem assim conhecido, né, bem em evidência ultimamente, né, na mídia, e alguns outros acometimentos secundários, como metástase, né, por exemplo. A gente acompanhava um paciente que tinha um câncer de mama, estava em tratamento, e aí às vezes a gente foca muito na mama, né, muito na parte da mastologia, e às vezes esquece que pode ter um outro sítio de metástase, por exemplo, no olho. Então a gente já acompanhou um paciente que tinha um câncer de mama, desenvolveu um sítio secundário no olho. Então, pacientes com câncer, seja qual for o tipo, é bom estar sempre acompanhando para ver como é que está a saúde ocular, para ver se tem alguma alteração, ficar de olho em alguns sintomas de alarme, por exemplo, dor. Não é normal sentir dor ocular. Então, tanto a gente como profissional de saúde, seja oftalmologista ou não, quanto os pacientes, né, que estão assistindo a gente agora, tem que prestar atenção nesses sintomas. Qualquer sintoma visual diferente do dia a dia, por exemplo, ontem não sentia nada, hoje passou a sentir, é bom fazer uma avaliação. Verdade, eu tenho uma paciente que o diagnóstico dela se deu por uma lesão no globo ocular, e realmente o sítio primário era a mama. Então, assim, o primeiro médico que ela foi no oftalmologista e foi ele que fez esse diagnóstico. Sim, e também é bastante comum, principalmente na nossa região, né, região norte, que é muito sol, né, a gente tem muito paciente com aquela famosa carne crescida, que é o pterígio que a gente chama. Nem sempre é um pterígio. Muitas das vezes pode ser um câncer, o início de um câncer. Então, precisa ser avaliado para a gente olhar como é que estão os vasinhos no olho, como é que está, para ver se é só um olho vermelho mesmo, se é só uma carne crescida mesmo. Às vezes não é, às vezes pode ser um sintoma de alguma coisa muito mais séria e que a gente, ou na verdade o paciente às vezes não imagina, né, não faz o acompanhamento, pode deixar passar.
Agora uma pergunta polêmica. Muitos dos pacientes oncológicos, né, os pacientes da hemato, a gente usa bastante corticoide. Muito mesmo. E assim, como que você acha que o corticoide a longo prazo pode afetar a desenvolver novas doenças oculares? Essa pergunta é bastante pertinente. O corticoide, ele faz parte da rotina do oftalmologista, no nosso consultório, né? Uma das principais perguntas que a gente faz para o paciente é se ele faz uso de corticoide, ou se fez uso de corticoide diário há muito tempo, recente. Por quê? O corticoide, ele tem algumas características, né, que podem predispor à formação de catarata, que a gente chama de catarata subcapsular posterior. Então, às vezes, a gente pega um paciente jovem, relativamente jovem, com 40 anos de idade, e vai avaliar, a acuidade visual está ruim, você vai examinar na lâmpada de fenda, tem uma catarata, que não é algo comum para um paciente dessa idade. Geralmente a gente espera isso de um paciente mais velho, né? Uhum. Já uma idade mais avançada. Mas o corticoide tende a formar esse tipo de catarata. Outro tipo de acometimento que o corticoide pode gerar é o glaucoma, né? Paciente que faz uso de corticoide diário, seja via oral, via nasal ou via ocular, pacientes que usam diariamente e sem acompanhamento pode desenvolver o glaucoma, que é a pressão do olho, né? E que é uma das causas de cegueira irreversível, né? Então, tem que acompanhar de perto, não pode deixar de estar avaliando pelo menos uma vez ao ano, porque é uma doença silenciosa e que aos pouquinhos pode fazer o paciente perder a visão. Verdade. Tem uma paciente minha, inclusive, que ela tem glaucoma, já está bem controlada, só que a gente entrou num embate porque ela precisaria fazer químio. E no preparo da químio tem corticoide, né? A gente usa uma dose alta de corticoide. Então, ter essa conversa, né, entre um oncologista ou oftalmologista para saber que grau que está esse glaucoma, como é que está esse tratamento, se ela é uma paciente que faz acompanhamento realmente, porque às vezes o oncologista fica no consultório sozinho, mas e aí? Será se ela usa o remédio? Será se ela é assídua? Será se ela faz direitinho o que ele pede? E ela é uma paciente assim que realmente ela faz o tratamento certo, deu tudo certo, terminou a quimioterapia, está curada e não teve não afetou nada da parte do glaucoma. Então, assim, mas esse contato entre as duas especialidades é muito importante, né? A gente costuma dizer que nenhuma especialidade é uma ilha, né? Por exemplo, todas as especialidades, seja a endócrino com a oftalmologia, a gastro com a oftalmologia, a onco com a oftalmologia, todas essas especialidades se conversam. Então, não tem como a gente acompanhar sozinho o paciente, precisa desse atendimento multidisciplinar, né? Uma parceria entre os colegas, entre as especialidades e subespecialidades para poder oferecer o melhor atendimento para o paciente e maior conforto, tá? Principalmente nesses pacientes que são oncológicos, que precisam muito desse nosso acolhimento. Verdade, eles são... E o paciente, ele é um todo, né? Então, o paciente tem diabetes, tem pressão alta, tem glaucoma e descobre um câncer. E aí acaba que ele deixa de lado os outros e foca só no câncer, que realmente é uma doença que assusta muito, mas a gente precisa estar tratando tudo e acompanhando com todos os especialistas. E agora, para finalizar, que mensagem que você deixaria ou que orientação para os pacientes oncológicos em relação à saúde ocular? Bom, pergunta bastante interessante, né? Paciente que está fazendo acompanhamento oncológico, o que a gente precisa fazer? Principalmente esse acolhimento, gerar conforto para ele, né? Já é um momento bastante difícil, então o que ele precisa fazer? Uso de lubrificante, né? A gente costuma dizer bastante no consultório, a gente vai ficando mais velho, a pele vai ficando mais seca, o cabelo vai ficando branquinho, a boca vai ficando seca, o olho também fica seco, como qualquer outra parte do olho, do corpo, né? Então a gente precisa de um lubrificante, tá? Fazer o uso diário, precisa ter um óculos com uma proteção ultravioleta, com certeza, uma proteção de luz azul, de tela, antirreflexo. A gente precisa dar esse conforto visual para o paciente. Então, o paciente, seja com tratamento oncológico ou não, ele precisa estar acompanhando, né, pelo menos uma vez ao ano, para a gente poder
oferecer esse conforto visual para ele, né? Verdade. Então, assim, às vezes a nossa saúde ocular passa desapercebida, ou é uma pequena alteração e você vai deixando passar. Então, o ideal, assim, para quem não tem sintoma nenhum, ir no oftalmologista pelo menos uma vez no ano. Para quem tem sintoma, procurar assim que aparece o primeiro sintoma. E principalmente para os meus pacientes oncológicos, por favor, vão no oftalmologista. Me ajudem também a lidar com essas outras questões. Realmente a oncologia é algo muito amplo, que vem com muitos acometimentos, por isso que a gente precisa dos outros especialistas para nos ajudar. E eu estou muito feliz com a sua participação e irei lhe dar um presente por ter vindo hoje. Muito obrigada, amigo. Espero que você goste, espero que nosso papo influencie muitas pessoas. Obrigado. Como eu falei lá no início, né, uma satisfação enorme participar desse Oncopapo. Eu realmente gostei muito desse novo projeto, que ele se multiplique, que venham muitos outros projetos pela frente e que a gente está à disposição para sempre estar participando. Que venham outros convites e a gente está aqui sempre à disposição, tá bom? Que bom, ó. Para quem gostou do episódio de hoje, quem achou que tem alguma informação importante, relevante, por favor, encaminhe para as pessoas que você gosta. Assista o episódio, comente se tiver dúvidas e dê ideias para os próximos episódios. Muito obrigada.